alegria de estar aqui neste aniversário, porque na realidade o pastor Isaías sempre foi uma referência para nós aqui em Juiz de Fora, como homem de Deus, como pastor, né, como uma liderança evangélica aqui em Juiz de Fora, e para nós é uma alegria imensurável poder estar fazendo parte deste momento tão lindo desta amada igreja. Amém? Queridos, eu na realidade, eu vindo para cá, eu até comentando com a minha esposa, minha filha veio comigo também, deixei ela aqui para ela ir embora para a casa dela, e eu vim falar sobre o tema da mensagem. E a mensagem era uma igreja movida pelo Espírito Santo de Deus. E quando eu vim entrando aqui, o Espírito de Deus começou a mover algo no meu espírito a respeito dessa mensagem. E eu queria pedir permissão ao Senhor e também ao anjo da igreja para mudar. Amém? E eu queria que você, nesta noite, abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 8, amém? Em diante. Um texto bem conhecido, mas eu queria trazer algo para que o Espírito Santo de Deus pudesse realizar aquilo que Ele tem para fazer. Eu não sei o porquê e como você chegou a este lugar, mas eu sei, querido, que você, em nome de Jesus, não sairá da forma que você chegou, e eu creio nisso. Amém? Então, em nome de Jesus, se encontrou, diga amém. Se você não encontrou, o povo dessa mídia é top demais, já colocou aqui atrás. Amém? Diz assim: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse-lhe: o que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora, põe neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. Pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? Recline a sua cabeça por alguns instantes. Espírito Santo, nós te convidamos, ó Pai, para ministrar esta palavra. Senhor, eu sei, Senhor, que a voz que sussurrou nos meus ouvidos, ó Pai, quando entramos neste lugar, quando o Senhor falava: não permita que saia sem ouvir esta palavra. Pai querido, que nesta noite, Senhor, o Senhor possa ministrar, gerar, Senhor Deus, de maneira sobrenatural, aquilo que o Senhor, ó Pai querido, planejou para este momento, para os teus filhos. Amém, amém. Antes de você se assentar, eu te convido a olhar para essa pessoa do seu lado, apontar o dedo de profeta e falar assim: não converse comigo. Não. Dá para melhorar. Não converse comigo. Sabe por quê, querido? Escute, antes de você se assentar. Eu tenho convicção que você não irá precisar esperar a oração final para você receber aquilo que Deus tem para te entregar nesta noite. Porém, basta, querido, uma distração mínima que você pode perder aquilo que Deus está preparando para você. Então, se assente nesta noite, em nome de Jesus, e ressaltando, salientando, que toda a sua atenção nesta noite ainda é pouca. Peço aos irmãos que estão lá atrás, Deus tem uma palavra para você, não se perca, amém? Em nome de Jesus. E eu queria, querido, que você, neste momento, entendesse que Deus, Ele tem os seus propósitos. Eu, certa vez, para não falar ainda essa semana, eu tenho pregado desde quarta-feira até hoje, e amanhã entro numa conferência na nossa igreja. Estive pregando em algumas igrejas que até eu nem conhecia, e fui convidado, e Deus tem nos agraciado, estava lá.
não porque eu sou um pregador, mas eu sei que Deus nos levantou como uma voz, e uma voz profética nessa cidade. Porém, eu quero que você entenda, eu sou pastor de igreja. Eu não sou um pastor, um pregador efusivo, como nós vemos, né, em vídeos, em grandes conferências, mas eu sou um pastor de igreja e eu tenho para você, na noite deste dia, uma palavra pastoral, em nome de Jesus. Querido, nós entramos nessa situação e lemos esses versículos que refere-se a Elias. Elias, ele entra no cenário bíblico, querido, no capítulo 17 deste mesmo livro, no versículo 1, quando ele diz assim: assim como existe um Deus no céu, cuja presença eu estou, tudo quanto eu disser, assim será feito, que não caia chuva nem orvalho até quando eu disser. A partir deste momento, ele se levanta como um profeta, onde ele declara, e a partir daquele momento não tem mais chuva, não tem mais orvalho, não tem nada. Simplesmente o céu se cerrou. E começaram a procurar, tanto Jezabel quanto Acabe e os seus guardas, procurar Elias para fazer mal a ele, para matá-lo, porque para eles, Elias era um grande homem, ou melhor, um homem que estava perturbando, um grande perturbador da nação de Israel naquele momento. Elias, ele sai, diz a Bíblia que Deus o leva para um ribeiro, para o Querite, porque, querido, não tem momento na nossa vida que Deus nos usa sem ele ter um lugar também de refúgio. Deus, ele prepara refúgio, Deus, ele prepara consolo, Deus, ele prepara tudo aquilo que ele tem para você e para mim. Diz a Bíblia que com o tempo que foi passando, o ribeiro se seca, e ali, querido, ele tem que sair e direcionado por Deus, ele fala: olha, vai para Serepta, que faz parte de Sidom, e lá eu preparei uma viúva, que esta viúva, ela será simplesmente a sua mantenedora por este tempo. Agora imagine comigo, quem está comigo diga amém. Imagine comigo, Elias chegando a Serepta, e ele pensando: quem será essa? Mulher abastada, uma mulher que tem dinheiro, uma mulher que vai ter condição de ser a mantenedora da minha casa, a mantenedora da minha vida, melhor dizendo. E eu imagino, a Bíblia não diz, mas imagino eu, porque a palavra de Deus fala que eu tenho a mente de Cristo, e com a mente de Cristo eu posso avaliar, eu posso aquilatar, eu posso imaginar, sem ferir as Escrituras e o seu princípio. Diz, querido, digo eu, não a Bíblia, que eu imagino que ele andando, ele falava: opa, essa casa é uma casa bonita, aqui tem uma mulher, uma pessoa que pode me sustentar. E Deus fala: não, caminha mais um pouco. E ele falando: aqui tem, não, caminha mais um pouco. Aqui tem, não, caminha mais um pouco. E ele se depara com uma mulher, e essa mulher estava buscando alguns gravetos. E quando ela pega aqueles gravetos, Elias chega e fala assim: ei, me dê um pouco d'água. E ali começa a bater um papo, e ela fala: olha, faz para mim um bolo. Não, eu não tenho, porque eu só tenho um pouco de farinha, eu só tenho um pouco de azeite, e eu vou fazer um bolo para mim e meu filho, e nós iremos morrer depois disso, porque não temos nada. Querido, cutuca o irmão que está do teu lado e fala assim: olha, olha, fala, querido, olha, não menospreze. Fala com ele: não menospreze a fonte do seu milagre. Sabe por quê, querido? Olhe para cá. Porque nós, seres humanos, nós somos bons para avaliar e aquilatar a situação, dizendo assim: opa, essa pessoa vai poder me ajudar. E a gente acha que aquilo que Deus vai enviar de recurso, aquilo que Deus vai enviar de milagre, aquilo que Deus vai enviar, querido, como uma saída para as nossas vidas, a gente olha e nós começamos a medir o estereótipo da pessoa, aquilo ela vai ter condição, enquanto Deus está falando assim: eu não preciso de muito. Eu preciso apenas de alguém que seja a matéria-prima para o seu milagre acontecer. Aquela mulher não tinha nada. Aquela mulher simplesmente já estava contando os dias para poder morrer, porque não tinha mais o que fazer, não tinha mais saída. A terra naquele momento, aquela região toda, ela estava passando por uma grande seca e uma grande fome. E Elias vira para ela e fala assim: faça para mim um bolo pequeno. Primeiro, para mim primeiro, depois você faça para os seus filhos, para o seu filho e para você. Eu quero que você imagine comigo, na era da tecnologia e das redes sociais, se alguém estivesse filmando esse ato, esse fato, já estaria constando no Fuxico Gospel.
já estava lá nas redes sociais. Worship fail. Por quê? Estava falando assim: pastor que se diz profeta ludibria pobre viúva com seu filho já perto da morte, para acharcar e roubá-lo. Querido, eu quero que você entenda uma coisa. Aquela mulher, quando ela se posicionou, falou: eu vou fazer. Elias lança a palavra dizendo: olha, a farinha da panela não irá acabar e o azeite da botija não vai cessar. Por quê? Porque onde tem profeta, querido, onde tem homem de Deus, onde tem uma palavra profética, Deus opera o milagre. E às vezes nós olhamos a situação e a circunstância e falamos: para mim não vai ter como, enquanto Deus está falando assim: eu já preparei. Escute, é apenas a introdução. Eu quero que você entenda. Aquela mulher, com este posicionamento, além de livrar da fome tanto ela quanto o filho e o profeta, ela livrou o filho também de uma morte. Porque passou um tempo, o menino morre. Se aquela mulher tivesse endurecido o coração, não tinha profeta naquele lugar. Se aquela mulher tivesse endurecido o coração, não tinha um homem de Deus naquele lugar para orar para aquele menino e devolver a vida àquele menino. Escute uma coisa, querido. Às vezes nós não atentamos ou não entendemos o que tem acontecido hoje. De repente é por um endurecimento de coração que nós tivemos no passado. Quando Deus toca em alguém, escute, querido, se Deus está tocando na sua vida em qualquer área, se Deus está falando com você, faça, faça. Se Deus está falando assim, doe, doe. Se Deus está falando, abre o seu coração para essa área, abre o coração. Porque, querido, você não entende, mas Deus já está vendo lá na frente e está te provando hoje. Onde está o seu coração? Para chegar lá na frente, abrir os seus olhos e te direcionar para o seu tesouro. Cuidado. Diz a Bíblia que passaram-se cerca de 3 anos e meio. Quem está comigo, diga amém. Amém. 3 anos e meio. Elias sai do lugar, Deus já direciona, todos conhecem a história. Reuniu os profetas de Baal no Monte Carmelo, juntamente com os profetas de Azerá. E ali eles fizeram um desafio: olha, o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E o povo virou para ele e falou assim: não, está tudo bom, capítulo 18, já estamos no capítulo 18 de 1 Reis. Então é isso, legal. Elias fala e dá um direcionamento e faz um confronto com eles, dizendo assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, segue então, mas se Deus for Deus, então deixa Baal e vai seguir a Deus. Diz a Bíblia que os profetas de Baal passaram a manhã se mutilando, clamando, gritando, e nada aconteceu. Quem está comigo, diga amém. E nada aconteceu. Porém, queridos, diz a Bíblia, capítulo 18, já chegamos no versículo 30, que diz assim: e Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Era o mesmo altar, era o mesmo lugar, tinha sacrifício como o outro tinha, mas qual que era a diferença? Não estava restaurado. Não existe a forma de existir fogo em altar. Pode ter sacrifício, mas se não tiver restaurado, querido, não tem fogo, não tem resposta, não tem como, querido, agir, não tem como Deus operar. Diz a Bíblia que Deus responde com fogo. Rapaz, foi um avivamento, foi algo sobrenatural, a ponto dos profetas de Baal e de Azerá serem mortos à espada pelos homens que ali estavam. Porém, imagine comigo, a expectativa de Elias naquele momento, irmão Robert. Imagine a expectativa daquele camarada que tudo agora ia ser diferente. Jezabel seria deposta e Acabe seria ali expulso do reino e Deus seria novamente aquele que iria direcionar aquele povo. Para fechar com chave de ouro, Elias ora e a chuva vem. Todo mundo feliz. E de repente ele ouve uma palavra de Jezabel: assim como Elias fez com os meus profetas, eu farei com ele, eu irei matá-lo. Ele olha, começa a observar, porém,
Aquele que estava na idolatria, continua na idolatria. Aquele que estava na prostituição, continua na prostituição. Aquele que estava vivendo uma vida desregrada, continuava na vida desregrada. Deus novamente, querido, foi colocado em segundo, terceiro, quarto plano na vida daquele povo. Elias se decepciona absurdamente e foge com medo de Jezabel. Aqui eu começo a pregar. Quem está comigo, diga amém. Aqui eu começo a mensagem. Diz a Bíblia que Elias foge, encontra um pé de zimbro, se deita naquele pé de zimbro e pede a morte. Eu quero morrer, Senhor, me mata, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Pastor, o porquê e o que o Senhor quer falar nesta noite? Eu quero, a partir de agora, trazer algo para a sua vida. Queridos, eu tenho 30 anos que eu estou caminhando no Evangelho. Graças a Ele, graças ao Senhor Jesus. E quando eu me converti, eu fazia parte de uma igreja onde eu vi curas, eu vi manifestação de milagres, eu vi demônios serem expulsos, batalhas espirituais tremendas, mas existia algo, querido, que era deixado de lado. Porque eu e você, nós somos seres tricotômicos. Pastor, que prova é essa? Em nós existe uma tricotomia, que somos formados por corpo, alma e espírito. Na igreja, na época que eu comecei a caminhar, se tratava do espírito, batismo com o Espírito Santo, libertação de demônio. Do corpo, que era o quê? Era cura divina, pessoas expelindo câncer, cego enxergando. Porém, nessa tríade, ficou faltando uma, que é a nossa alma. Aí nós entramos, querido, no que nós estamos vendo hoje. O quê? Quando se falava de depressão, naquela época era demônio. Só que a alma, querido, ela é o centro das nossas emoções. Quem está comigo, diga amém. A nossa alma eu me alegro pela alma, eu me entristeço na alma, eu estou motivado pela alma. Ah, pastor, meu coração não dói de saudade, querido. Se o seu coração está doendo, corra para um cardiologista. Porque na realidade, dor no coração, ela é algo físico. Agora nós estamos falando daquilo que é metafísico, que ultrapassa isso, que é a sua alma. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Elias, homem de Deus, Elias que orava, a coisa acontecia. Capítulo 17, no versículo 1, ele diz assim: assim como existe um Deus do céu, cuja presença eu estou, tudo quanto eu disser, assim será feito. Aí você fala, como assim, pastor? Ele não falou em nome do Senhor, ele falou assim, tudo quanto eu disser. Eu imagino Gabriel chegando diante do Senhor, tem alguém lá falando que as coisas vão acontecer, hein? E ele não falou no seu nome não, hein? Ué, mas não falou não, então quem que era? Um tal de Elias. Não, se ele falou, está falado. Porque ele, a gente se entende. A gente tem comunhão. Elias, ele orou, simplesmente choveu, depois orou, o fogo veio. Só que chega em determinado tempo, quando ele deitado no pé de zimbro, ele pede a morte. Ele estava totalmente depressivo pela decepção que ele estava caminhando, pelo excesso de tudo. Porque às vezes nós pensamos, querido, mas ele foi alimentado por um corvo lá no Querite, que trazia pão com carne. Você imagina você ficar meses isolado, pão com carne, sem ver ninguém. Você vendo que você estava sofrendo o dano daquilo que você profetizou. Porque ele estava no meio daquilo que ele profetizou, sofrendo dano. Quando ele acha que o povo ia se converter, depois do Carmelo, o povo volta a fazer e a ser aquilo que eles faziam e aquilo que eles eram. E ele se decepciona ao extremo pedindo a morte. Pastor, mas ele queria a morte? Não queria, querido.
Era um sintoma profundo de depressão. Por quê? Porque se ele realmente quisesse morrer, era só ele continuar em Israel. Jezabel matava ele. Ele estava num momento de contrição profunda. E eu vou falar para você, querido, na noite desse dia, sem medo de pecar. Existem pessoas aqui hoje que nos últimos dias, nos últimos meses e semanas, pensaram e pediram a mesma coisa. Por que eu não morro? Seria tudo mais fácil. Seria tudo mais tranquilo. Por que eu estou vivendo? Por que eu não ouço Deus falar comigo? Eu vou te explicar o porquê nessa noite na Bíblia. Que Deus está falando. É você que não está se atentando. Diz a Bíblia que após algum tempo, um anjo aparece para Elias. Acorda Elias que estava dormindo. Entrega para ele um pão cozido sobre brasas. Ele come, ele bebe. Olha para o anjo. Vira para o canto e dorme de novo. Pastor, o que você quer dizer nesta noite? O que eu quero falar nesta noite, querido, é que Deus fala. Só que quando nós estamos depressivos, estamos magoados, estamos com a nossa alma cansada, estamos com a nossa alma ferida, nós não observamos, porque não adianta falar com quem está assim, porque quem está assim, a única coisa que faz é coçar as suas feridas, é olhar para aquilo que está acontecendo ou para aquilo que se perdeu no meio da caminhada. O anjo estava lá. Queridos, Mateus 17 conta a história de que a epígrafe desse texto é o Monte da Transfiguração. Jesus no monte, Pedro, Tiago e João, e de repente aparece Elias, aparece Moisés, e Jesus transfigurado no seu corpo glorificado junto com eles. Pedro olha aquela teofania, aquela coisa maravilhosa, e fala, opa, a diferença de quem está bem e de quem não está. Elias vira para o canto e dorme. Pedro olha e fala assim, vamos fazer uma tenda e não vamos sair daqui nunca mais, porque o negócio está bom. A problemática toda é, como está a nossa alma hoje? Como está? O anjo olha para Elias, acorda Elias de novo, dá o de comer e fala assim, Elias, levanta e come, porque grande vai ser a sua caminhada, porque tu vai para o Horebe. Tu vai para o Horebe. Queridos, escute. A Bíblia fala que com a força daquele alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites, até o Horebe, o monte de Deus. Só que, segundo alguns estudiosos, do local onde ele estava até o Horebe, não gastava 40 dias, gastava-se 10 dias de caminhada. O problema é, quando eu não estou bem, tudo fica mais difícil. Quando eu não estou bem, a caminhada é mais pesada. Quando eu não estou bem, o ministério se torna um fardo. Quando eu não estou bem, querido, a família já não é aquilo que abrilhanta a minha vida e que arranca sorriso, mas se torna um peso. Quando eu não estou bem, estar na igreja se torna difícil. Quando eu não estou bem, o lugar mais seguro que eu quero para mim é a caverna do meu quarto, escondidinho lá, sem ver ninguém. E eu quero que você entenda uma coisa. Eu não sei o que aconteceu com você, o que tem acontecido, os danos que tem gerado no seu tempo de caminhada, as dores que vieram até você. Eu não sei as decepções que vieram. Nosso ministério, quando nós falamos o nosso ministério, é o reino de um contexto geral, a igreja de um contexto geral. Às vezes nós machucamos pessoas sem saber.
sem imaginar que machucamos. Ovelhas que simplesmente falam com o pastor: olha, pastor, conta comigo que eu estou com você, e olha, vai dar tudo certo, e de repente, alguns dias, meses depois, bate olha, estou indo embora. Pastores que investem em obreiros, tanto no seu tempo, até financeiramente, e o cara se torna um bom pregador, um bom obreiro, só que para ele, em determinado tempo, chega, e ele acha que ele não está sendo valorizado da maneira que poderia ser. Sai da igreja, monta até outra igreja, e simplesmente começa uma certa rivalidade, e isso machuca. Pastores que não valorizam realmente a ovelha, ou simplesmente a ovelha olhou para o pastor achando que ele poderia ser mais do que um pastor, e esse pastor não conseguiu corresponder à expectativa, e isso simplesmente gerou feridas, relacionamentos, querido, que a mulher investiu a sua vida, todas as suas fichas no relacionamento, e de repente se sentiu traída, mal amada, viu que a outra parte não correspondia da maneira que ela estava investindo, e começou a trazer dentro dela feridas terríveis. Maridos que trabalharam muito, mas não conseguiram suprir a expectativa da família toda, porque mesmo trabalhando, a escassez batia na porta, mesmo trabalhando, a expectativa não era alcançada de forma alguma. Só que eu quero que você entenda nesta noite, queridos, Jesus te trouxe a este lugar, e se você entender o que Deus está falando aqui hoje, Deus vai mudar a sua história. Existem feridas, querido, que são abertas, que nós não entendemos. Como eu falei, Elias, ele caminha 40 dias por um espaço, por uma distância que simplesmente em 10 dias ele percorria. Mas pastor, o porquê? Existia, querido, e eu quero que você entenda, existia na Roma Antiga uma pena que era decretada sobre algumas pessoas, dependendo do grau e dependendo da pessoa que ela cometia o crime de morte. A pessoa, o cadáver era amarrado sobre o réu, sobre o corpo do réu. E aquele homem era penalizado de andar com a sua vítima para onde ele fosse. E se porventura, quando aquele corpo que chegasse no processo de decomposição, saísse dele, sem ele simplesmente fazer alguma coisa para aquilo acontecesse, ele estaria salvo, estaria vivo. Porém, querido, quase nunca, para não dizer nunca, a pessoa saía viva daquela pena, porque o corpo entrava em estado de putrefação, a pessoa começava a ter infecções terríveis e morria, e ela morria simplesmente carregando a sua vítima. Pastor, o que você está dizendo hoje? Eu não quero minimizar e muito menos menosprezar a sua dor, mas uma coisa eu quero dizer para você na noite desse dia: chegou a hora de você livrar dessa vítima que está te matando. Está na hora de você se livrar da sua vítima. Está na hora de você viver uma vida diferente daqui para frente. Porque não adianta, querido, estar rindo, não adianta estar brincando, mas só Deus e o travesseiro, quando você coloca a cabeça nele, sabe o nível de dor, o nível de desespero e o nível de pensamentos que rondam a sua alma. Eu quero que você entenda nessa noite. Elias, ele carrega a sua vítima. E quando ele chega no Horebe, a Bíblia fala que Deus pergunta assim para ele assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Olha que loucura. Foi o próprio Deus que direcionou ele para aquele lugar. E quando chega lá, Deus pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Só que Deus mandou ele ir para o Horebe, não entrar na caverna. E Elias entra na caverna. Elias fica lá, e quando Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? Ele fala o seguinte: Senhor, só eu restei. Sou extremamente zeloso pela sua obra, pela sua palavra. E Deus fala assim: não, Elias, pode parar. Sai daí. Eu não falo com quem está na caverna.
Tem hora que você está pensando por que Deus não me responde. A Bíblia fala no livro de Ezequiel, no capítulo 2, no versículo 1. Deus falando com Ezequiel, filho do homem, ponte de pé que eu vou falar com você, porque Deus não fala com quem está prostrado, porque não adianta. Quem está ferido, querido, simplesmente fica negociando com Deus. E fala, Senhor, mas isso não acontece comigo. E Deus falando, sai para fora, eu quero mudar a sua história. Sai desse ambiente de dor, sai desse ambiente de sofrimento. Eu quero restaurar a sua alegria. Eu quero te devolver a esperança. Eu quero remover de você essa decepção. Quando nós entendemos isso, querido, e eu quero que você entenda, fizeram um teste no presídio da China. Vendavam os camaradas, escute só, o cara não via nada. Faziam que cortavam os pulsos dele. Quem está comigo, diga amém. Faziam que cortavam os pulsos deles e fazia com que uma goteira ficasse gotejando, simulando que os pulsos dele estavam abertos e o sangue estava vazando. E as pessoas morriam de parada cardíaca, porque pensavam que o seu sangue estava esvaindo do seu corpo. Pastor, não estou entendendo. O tipo de pensamento que ronda a sua mente pode te matar ou pode te fazer viver. O tipo de lembrança que você traz, não é à toa que a palavra de Deus fala que eu devo trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque se eu não trouxer o que me dá esperança, vai trazer o que vai acabar com a minha alegria, vai trazer o que vai acabar com a minha esperança. E eu quero que você entenda na noite deste dia, Deus quer transformar a tristeza em alegria. Diz a Bíblia, querido, que Elias ouve, melhor dizendo, o vento forte que rachou a penha, houve um terremoto, e ouve uma voz suave sussurrando, e ele veste a sua capa e sai para o lado de fora, e Deus pergunta para ele assim, Elias, o que tu está fazendo aqui? De novo, a mesma pergunta. E a resposta foi minuciosamente igual a outra. Cada palavra, cada vírgula, cada ponto, cada coisa, ele falou dessa forma com Deus. Mostrando que Elias ainda, que ele estava ressentido ainda. Estava se doendo. Agora eu quero que você entenda. Queridos, eu não sei o que está tentando te parar. Eu falo isso no lugar de fala. Porque às vezes a gente ri. Está brincando com todo mundo. Está exercendo o ministério. Mas a nossa alma está sangrando. Tem hora que nós chegamos num lugar, as pessoas pensam que está tudo bem, mas só Deus sabe como nós estamos. E hoje, querido, eu até perguntei à minha esposa, eu falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Me lembra de novo o que é esse Setembro Amarelo? Aqui, sentado na cadeira, no banco. Ela falou assim, a prevenção do suicídio. O que tem de gente, querido, que aparentemente são inabaláveis, mas o pensamento de perda não sai da sua cabeça. Pessoas que não conseguem perdoar a outra. Ah, pastor, mas eu não senti de perdoar ainda. Querido, eu vou dizer uma coisa para você. Quando Jesus fala assim, perdoai uns aos outros, ele não está falando assim, se você sentir, mas ele estava falando de uma forma imperativa, ordenando. Por quê, pastor? Mas eu não senti. Jesus não te chamou para sentir coisa nenhuma. Ele te chamou para obedecer o que ele fala. Mas, pastor, eu não tenho que sentir. Não, querido, perdão é decisão. Você decide perdoar. E quando você decide perdoar, querido, você coloca para fora aquilo, o Espírito Santo entra e começa a fazer a obra. O problema é que nós estamos muito acostumados. Não tem problema, querido, eu vou falar o que tem de crente fiel, que se Jesus voltar hoje, vai para o inferno porque não consegue perdoar alguém. Pastor, mas o perdão me leva para o inferno? Não, perdão não, a falta dele sim. Aí você fala, por quê, pastor? Senhor, me perdoa,
como eu tenho perdoado. A oração do Pai Nosso. Perdoai uns aos outros. E a única coisa que faz, querido, o ser humano se afastar de Deus é pecado. E eu não tenho como ser perdoado do mesmo, se eu também não perdoo. Às vezes nós, quando fazemos alguma coisa e nós vimos que isso é errado, nós oramos a Deus por misericórdia e pedimos misericórdia para nós. Mas quando é outro que faz conosco, nós queremos o juízo sobre ele. Nós falhamos. Pastor, que isso? Eu vou falar algo para você nesta noite. Em 2021, eu fiz o sepultamento do meu pai. Fiz o culto fúnebre. Sinto uma falta, uma saudade. Eu tenho uma saudade dele. Mas eu não tenho um pingo de remorso. Pastor, como assim? Tem gente que se remói por dentro. Mas não é por saudade, é por remorso. Porque não conseguiu perdoar aquele que amava. E se nós pararmos para pensar, queridos, e nós analisarmos a fundo algumas coisas, nós vamos ver que até aquilo que as pessoas fizeram conosco, que nós não conseguimos perdoar, ela foi perdendo força durante o tempo, mas nós que alimentamos elas todos os dias. Nós temos que aprender a fazer isso, a pedir perdão, perdoar. Precisamos, querido, nos livrar dos fantasmas do nosso passado. De repente você poderia estar em um nível muito mais elevado na sua vida espiritual, conjugal. Você poderia estar muito melhor na sua vida profissional, mas por algum motivo você parou no meio do caminho, porque de repente está sentindo falta daqueles que partiram, e aquilo está te matando por dentro. De repente você não consegue olhar uma rede social e ver que uma pessoa está bem, porque ela te feriu no passado, e você pensa, como é que ela pode estar e eu não? Isso, querido, Elias estava assim. Pastor, eu tenho vergonha de admitir. Não, querido, Elias estava assim. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele escreve dizendo, porque está batida, ó minha alma. E ele mesmo responde, espere em Deus. Espere em Deus. Porque isso, querido, é para você e para mim. Não é para poste. Não é para carro, não, é para você que é ser humano igual a mim. Nós precisamos entender isso. A Bíblia conta no livro de Gênesis que Terá, pai de Abraão, tinha Abraão e tinha também Arã como filho. Arã, pai de Ló. A Bíblia nos conta que Arã morre. Terá pega Ló e a Bíblia fala que Deus direciona este homem, Terá, pai de Abraão, para ir para Canaã. Lê lá a história para você ver. E ele começa o trajeto para ir para Canaã, que futuramente seria a terra prometida dos hebreus. E ele chega numa cidade chamada Padã Arã, o mesmo nome de seu filho. Quando ele chega naquele lugar, ele para a sua vida. Ele toma aquele lugar como seu, porque aquilo o arremetia para aquilo que ele havia perdido. E ele para o trajeto e o propósito de Deus tinha estabelecido para a vida dele, para ser um facilitador para o seu filho futuramente, porque ele já estaria na terra. E diz a Bíblia que Terá morreu naquele lugar. Será que você vai continuar, querido, remoendo o que você perdeu? As suas dores da decepção, as suas dores porque você não conseguiu administrar alguma coisa na sua vida. E você vai permitir que o propósito que Deus tem na sua vida venha se cumprir apenas na vida dos seus filhos, ao invés de você ser um facilitador. Somos pessoas mas muito suscetíveis a pararmos por causa de decepção. Porque quando nós nos decepcionamos, a primeira coisa que a gente pensa é, vou parar, pastor. Olha, pastor, eu não estou bem. Olha, pastor, eu fiquei chateado. Engraçado que a gente fica chateado, mas aí a gente sai da igreja. Para de ir nos cultos. Mas a gente não sai, não para de gerar em nós essa mudança tão desnecessária que é de uma pessoa que está avançando para uma pessoa que passa a se tornar uma pessoa estagnada na vida.
Existem pessoas, querido, que estão cumprindo o seu ministério no automático. No automático porque sabe o que é certo, mas não tem mais prazer nisso. Existem pessoas aqui, e eu falo sem medo de pecar, através do Espírito Santo de Deus, que quando olha no relógio, está chegando a hora de estar no culto, ele fala, meu Deus, está na hora de ir para a igreja. Está na hora de ir trabalhar, ou está na hora de cumprir alguma obrigação. Por quê? Porque a sua alma já está cansada. Elias, querido, ouve de Deus naquele momento, quando ele fala assim, o que tu está fazendo aqui, Elias? E Elias vai responder tudo, só eu sobrei. Mataram os seus profetas a fio de espada. Todos, ninguém se dobrou, e Deus falou assim, meu camarada, tu não está sabendo de nada. Primeira coisa que tu vai fazer, vai tomar teu caminho de volta. Vai voltar para Israel. Tu vai ungir Jeú, rei sobre Israel, Azael, rei sobre a Síria, e vai lá em Abel-Meloá, na casa de Safate, vai pegar Eliseu, o filho dele, e vai ungir ele, profeta em teu lugar, porque a obra ainda não acabou. Elias sai de um lugar às escondidas, porque o ministério dele, ele aparecia e sumia, e agora ele começa então, curado, a ungir rei, a preparar discípulo, porque quando nós nos curamos, Deus nos levanta e nos leva a um patamar muito maior, mas é necessário entendermos esse processo de cura. Queridos, eu quero te falar uma coisa, eu estou aqui com a mensagem preparada, que eu ia pregar aqui, sobre a igreja triunfante na ação do Espírito Santo, mas não adianta ser triunfante, querido, e perder para você mesmo, ganhar lá fora e perder para você mesmo, ganhar e ver as coisas acontecendo na vida dos outros e você não conseguir se alegrar, mas não é nem por inveja, é porque para você muita coisa já não faz mais sentido. O Espírito Santo de Deus hoje te trouxe a este lugar, querido, porque Ele quer mudar a sua história. Ele quer te devolver aquilo que perdeu no meio do caminho. Tem homens e mulheres de Deus que não conseguem mais ouvir falar em ministério, de exercer o ministério, ou de ser colocado numa liderança, porque lá atrás foi ferido quando era líder. Não consegue. Não quero mais. Não quero nem muito me envolver. Olha que coisa maligna. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Infelizmente, você pode pensar assim, eu prefiro meu cachorro do que gente. Porque hoje é assim. Cara, seu cachorro é bom, maneiro. Mas Jesus não morreu por ele. Jesus morreu por gente. Jesus morreu por gente. E eu quero que você entenda na noite desse dia, que o ambiente da sua ferida é o ambiente da sua cura. Pessoas te feriram, mas quem vai ser agente de cura na sua vida vão ser outras pessoas. Se deixa ser curado, se deixe ser cuidado, se deixa ser, querido, usado na vida de outras pessoas e deixe outras pessoas serem usados para a sua própria vida. Está na hora de você sentar e falar assim, pastor Isaías, eu preciso de ajuda, me ajuda nessa área. Tem pessoas, querido, que pelo vazio da alma, entra e começa a viver uma vida de pecado. Pastor, por quê? Porque a alma está vazia e ela tem que sentir um pouquinho, mas um pouquinho de alegria. Hoje o índice e o nível, eles estão se equilibrando, tanto de homem e de mulher, nisso que eu vou falar agora, porque antes as mulheres eram minimamente acessíveis a esse problema. E hoje já estão praticamente se igualando. Pessoas que entram e enfiam sua vida na pornografia. Pastor, querido, eu estou falando para crente. Estou falando, pastor, fulano podia estar aqui. Não, querido. Deus não fala com quem não está presente. Deus fala com quem está presente. Deus está falando para nós nessa noite. Existem pessoas que não conseguem se relacionar num relacionamento amoroso porque foi ferido lá atrás. Tem pessoas que não conseguem se entregar ao seu casamento na plenitude do que ele precisa, porque foram feridas ou fora desse relacionamento ou dentro desse relacionamento, ela se trancou. Não consegue se doar. Por quê? A nossa alma é como uma esponja seca, quando colocada dentro de um balde de água.
ela suga tudo. Só que nós temos uma coisa que é tão terrível, que nós somos bons para deixar latente, ou muito visível, ou gritante na nossa alma, apenas aquilo que é ruim. O que é bom nós esquecemos. O que é bom, os momentos bons, nós vamos esquecendo. E nós somos bons para lembrarmos das feridas. E eu vou te dizer uma coisa hoje, e eu quero trazer novamente, mencionar novamente, aquele castigo romano da vítima. Tem gente morrendo carregando a sua vítima. Não quero minimizar a sua dor. Você foi ferido. Você foi ferido. Você teve uma decepção. Essa ferida e essa decepção, a culpa não foi sua. Porém, permanecer com esse pensamento e com essa decepção, a responsabilidade é sua. É você que é responsável por isso. E eu queria, nesta noite, que você se colocasse de pé. Eu queria orar com você. Posso, pastor? Eu posso pedir ajuda do Robert? E essa morena linda, que quando ela veio pregar aqui, ela era loura, né, pastor? Minha esposa era loura, agora ela está morena. Eu queria que você entendesse. Eu queria que você fizesse um sinal para cá, se eu estiver falando, e o som estiver muito mais alto que a nossa voz. Que a voz até dos levitas. Eu queria que você entendesse nesta noite. Que Jesus cura, amém?